epóxi e fibra de vidro. E por que você escolheu esse material? Porque... Então, quando a gente foi fazer submarino, tinha 3 opções ali. Podia fazer de aço, que é o submarino de guerra de aço. Você podia fazer de madeira, que os primeiros submarinos foram feitos de madeira. Igual um casco de navio antigo, sabe? Aí você tem que colocar chumbo por dentro. Nossa. Ou a gente fazia que nem um narco-sub, sabe? Esse submarino que a galera leva. Então, isso que eu ia perguntar, porque tem uns caras que usa pra transportar droga, cara. O narco-sub e as lanchas, essas mais chiques, assim, esses iatinhos pequenininhos, né? Na náutica se chama de iate só a partir de um certo tamanho, mas essas lanchas brancas e tal, elas são feitas a maioria de fibra de vidro. Então eu falei, pô, já é uma coisa que se usa no mar, tanto na lancha quanto no narco-sub. Então vamos fazer desse tamanho, porque o nosso não vai descer muito. E aí você faz do formato que você quiser, porque o aço, cara, pô, como que a gente vai lidar com aço? Pra eu vou mandar... molda, não sei como chama, moldar, né? Você faz praticamente já tem que mandar fazer o submarino? Aí não também, né? A gente queria fazer no Manual do Mundo. Aí aprendeu um monte de coisa com a resina e deu certo. Ele não foi pro mar ainda, mas na piscina de mergulho ele funcionou. Mas como vocês faziam pra fazer a forma dela? Então, a gente usou uma técnica de construção de barco, também chama Stitch and Glue, que você faz primeiro você faz o casco de compensado, que é essa madeira de compensado. E depois que e aí o compensado você amarra ele com arame, por isso que chama stitch, que é de você costurar, né? E aí em volta você passa o epóxi com fibra de vidro depois. Então você faz um casco frágil de madeira. O nosso a gente não foi tão frágil, a gente usou 2 centímetros de madeira. É um casco que você já subiu em cima dele. Mas normalmente fazer barco, os caras usam 6 milímetros, tá bem fininho. E por cima passa a resina com fibra de vidro. Mas aí você não controla a espessura dela. Ah, mais ou menos, vai bem mais ou menos. E depois tem que lixar? Não, aí dando. Porque no submarino eu quero peso, então vamos botando resina. O nosso deu mais ou menos 1 centímetro de fibra. Caramba. É fibra pra caramba. E mais 2 centímetros de madeira. Então o casco total do submarino tem 3 centímetros mais ou menos, dependendo da região. E que tamanho ele tem no total? Ele tem 2,10 metros de comprimento, mais ou menos. Eu não lembro as medidas do submarino de cabeça, mas ele... Só cabe sentado. Só cabe sentado. Você entra apertadinho, sentadinho, como se fosse um cockpit, assim. Você entra perfeito. Antes de fazer, a gente mediu todo o meu tamanho. Você tem quanto de altura? Tem 1,75. Tá. E aí, qual é o meu tamanho pra eu encaixar direitinho ali. E ele tem aquele formatinho que ele fica mais alto, assim, no meio ou não? Tem, ele acaba ficando... Parece mais uma bota, porque ele não tem muita traseira. Então ele fica uma bundinha ali. Sei, ele e essa parte de trás ele serve pra gente encher d'água. Na hora de descer, você enche d'água, o submarino afunda. Quando você quer subir, você bota ar comprimido, ele sobe. E vocês não tiveram que colocar chumbo pra... Tivemos que colocar 400 quilos de chumbo. Onde ele vai? Vai embaixo do submarino. Tem umas gavetinhas que a gente colocou pro chumbo. Então, mas aí ele afunda. E pra subir depois? Não, então, aí que tá. Você tem que criar um equilíbrio que, na hora que você coloca na água, ele quase afunda. E aí ele tem esses 2 reservatórios que eles estão vazios, eles estão cheios de ar. Você deixa a água entrar nesse reservatório, ele afunda de vez. Quando você quer subir, você tem ar comprimido de mergulho ali. Você solta o ar comprimido, ele entra no lugar da água, volta a ter ar naquelas pontas, ele sobe. Fica mais leve e sobe. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio ali. E por isso a gente fez essas gavetinhas também, que são gavetinhas que você coloca mais chumbo, menos chumbo. Então, mas você nunca descarta os chumbos? Não. Eu vi um vídeo que você estava explicando a diferença entre sonar, radar e... LiDAR. Nunca tinha ouvido. LiDAR é um laser. Vamos lá. O que é? São instrumentos para você medir distância, todos eles. O sonar é por som, então ele emite um som e tem um microfone também. Ele calcula quanto tempo o som demorou para voltar e aí, nisso ele sabe a distância. O radar é onda eletromagnética, onda de rádio. Então ele lança a onda de rádio, bateu, voltou, funciona bem com superfície que reflete a onda de rádio. Então coisa de metálica. Na água não dá. Debaixo da água não, mas por cima da água é ótimo. O avião vê outro avião, vê um navio e tudo mais. Aí tem o LiDAR, que é laser, e aí é por luz. Então ele emite um laser numa frequência que a gente não enxerga, né? Ultravioleta, ou infravermelho, eu não sei qual dos 2 ele usa, mas de qualquer jeito. E aí ele recebe de volta e ele fica medindo essa distância. Só que o LiDAR os caras estão usando em carro autônomo. Eu vi, cara. Porque aí ele varre, o negócio gira. Eu vi a imagem, fica 3Dzinha Fica bonita. 3Dzona animal. E celular já tá começando a usar também. Pra quê? Pra você tirar foto noturna, aí você sabe a distância, ele dá foco, ele calcula o quanto ele tem que desfocar o fundo. Caramba. Porque se eu tô tirando foto de você e eu sei que a parede atrás tá 1 metro de distância de você, eu sei o quanto eu tenho que desfocar daquela parede. Porque o desfoque, o pessoal não sabe, o desfoque do celular é falso, né? Da maior parte dos celulares Pelo menos do iPhone, não é aquela coisa da profundidade de câmera
que a lente, ela dá aquela... Não, é falso. E às vezes ele usa duas lentes. Às vezes dá pau, né? Com duas lentes ele consegue. Com duas lentes você consegue saber a distância das coisas, né? E aí você já calcula melhor. Esse desfoque pode ser mais bem feito. Mas ele é falso. Às vezes ele tem dificuldade de entender o recorte de você. Aí corta a orelha. Fica meio estranho, O cabelinho que saiu, assim, ele fica zoado. Mas hoje em dia tá muito perfeito. Agora a gente tá construindo um reator nuclear pra... Caramba, né? Porra, me chama lá um dia. O submarino a gente terminou. Ele tá praticamente pronto. A gente já testou numa piscina de mergulho. Então mergulhou com o submarino, funcionou debaixo d'água a mais de 4 metros de profundidade. Mas ele é parado ou ele vai ter alguma forma? Não, tem motor. Ele tem 2 motores elétricos daqueles scooter aquático que o cara... Que os mergulhadores usam mesmo. Parece um torpedinho. Sei. Sabe? Ele coloca no peito aqui, aperta o botão e sai andando. A gente colocou um de cada lado. E aí você pode acionar só um ou só o outro. Aí ele faz curva e tal. E tudo isso funcionou. O acionamento dos motores ficou meio capenga. Foi a única coisa que não funcionou muito bem. A gente já trocou o jeito de acionar os motores. E agora a gente vai pintar o submarino no final do mês, porque ele tá feião, ele é todo de epóxi com fibra de vidro, tá uma prancha de surf zoada. Tipo uma prancha de surf antes de pintar, sabe aquela coisa amareladona, feia pra caramba? Vamos fazer como? Pinta com urânio. ele brilha, né, no escuro. Não, cara, eu vou chamar um artista lá de Piedade, que é a cidade de onde eu vim. Ele já desenhou o submarino, eu queria fazer um submarino inspirado no submarino amarelo dos Beatles. Pô. Com aquelas cores e tal, mas com as faixinhas. O do Beatles é chapado, amarelo, ele tem algum desenho? Não, ele tem vários desenhos. Ele tem uma faixinha vermelha, tem algumas pinturas nas janelas e tal. E aí ele já fez todo o design do negócio. E aí ele vem pra São Paulo pra pintar pra gente. E aí vai ficar da hora. E aí vocês vão colocar onde ele? E a ideia é... Em mar mesmo? Mar mesmo. Colocar ele na região ali da Costa Verde, sabe? Entre Ubatuba e Angra ali, que o mar é bonito pra caramba, que dá mergulho e tal. E a gente já tá conversando com o operador de mergulho e tal pra fazer. A ideia era fazer em março isso. Só que aí março do ano passado? Não, desse ano. Só que aí teve toda a treta da segunda onda de Covid e tal, fechou as praias. A gente falou, não, vamos esperar um pouco. Só que aí também entra o outono, que é ruim pra mergulho. O mar fica mais agitado, mais sujo e tal. Eu não sou especialista em mergulho. Eu fiz mergulho nessa região que você falou, é bonito pra caramba. Então, porque a ideia do submarino não é botar ele numa piscina, né? A piscina é boa pra teste, mas eu quero ver a vida marinha ali, né? Olhar na janela e ver o peixe passando, ver coral e quando tal. era criança tinha você foi no Parque Cidade das Crianças, lá em São Bernardo? Não fui, cara. Tinha um submarino que você ia lá... Não. Você andar... submarino de parque infantil, né? Mas era legal. Mas era debaixo d'água? Era debaixo d'água, cara. Puta, ele andava no trilhozinho assim. Que legal. Era tipo um trilho, como se fosse aqueles brinquedos de fora, só que era debaixo d'água. Era um trem submarino? Era um trem submarino. Você entrava, tinha as janelinhas, aí tinha sereia, tinha peixe de verdade, e tinha umas coisas cara, aí eu tava impressionadaço com isso quando era criança e voltei lá esses dias pra levar meu filho e tá fechada essa parte da atração. Putz, porque uma coisa que eu fiquei com muita vontade de fazer com o nosso submarino era entrar no aquário de São Paulo, sabe? Ou no do Rio, com o submarino, porque aí entrar do lado de um tubarão, sabe? Porra! Ia ficar sensacional. E os aquários não são profundos, né? Eles não são... Não tem 20 metros de profundidade. Tem 5, 6. Que é mais ou menos o que a gente quer com o submarino também. Porque a partir daí você começa a correr o risco do negócio implodir em você, né, cara? Caramba. Desceu mais... O nosso limite ali é mais ou menos 10 metros, né? Mas ele aguentou super bem a pressão, no teste que a gente fez foi lindo. E de onde veio a ideia? Alguém mandou a ideia pra vocês ou você? Não, cara, todo ano a gente fazia um barco no final do ano. Um barco mesmo, pra navegar. Então a gente fez o barco... Barquinho? Um barquinho do tamanho de uma canoa, vai. Então a gente fez o primeiro que eu tentei foi fazer um de origami gigante. De papel? De papel. Aí ele afundou. Mas aí virou uma questão de honra fazer o próximo. Tipo cartolina ou era papel mesmo? Eu comprei 80 folhas de cartolina, aí eu colei as cartolinas pra formar... Não, né? Com cola branca. Fiz um sulfite gigante, dobrei o sulfite no formato de um barco de papel. Aquele negocinho Não, assim. não fiz aquele tradicional, porque ele tem aquele bico em cima, não ia de onde que eu ia. Aí você vai entrar. Aí eu pesquisei origamis de barco que não fossem aquele. Mas eu fiz um origami tradicional. Que legal. Aí dobrei e tal. Só que na hora que eu dobrei, eu já percebi que não ia dar certo, porque tava mole demais. Ele ficou muito molão. Aí eu até construir umas travas de papel, mas... Eu vou botar esse negócio na água só pra terminar o vídeo. Tem um tipo de verniz também que deixa ele impermeável? Eu botei verniz só pra deixar impermeável, mas ficou mole mesmo assim. Tinha que ser um verniz que endurecesse. Aí eu já vi umas cadeiras de papel
que você senta num... Você já viu isso, então, né? mas aí... Qual que é o processo? Provavelmente o cara coloca muitas camadas de papel e passa cola. Porque da segunda vez que a gente fez, a gente usou papelão, e aí eu fiz com 6 ou 8 camadas de papelão e tal, com dobra, trava, cola, um monte de coisa. E aí, cara, esse foi uma beleza. Porque aí não tem jeito. A gente subiu em 4 pessoas em cima dele e ele não afundou. Caramba. E aí foi sensacional. Cara, que legal essas coisas. E aí a gente foi construir. Aí cada final de ano construiu um barco diferente. A gente construiu um barco com silver tape, sabe? Só com... Não. Com a estrutura de PVC e silver tape pra ser o casco. Sei. Que mais? A gente construiu um de madeira que dobra. Você dobrava o barco e na hora de você colocar ele na água, você desdobrava todo o barco e ele virava uma canoa. Fizemos uma prancha de stand-up paddle com garrafa PET. Como o quê? Uma prancha de stand-up paddle. Stand-up paddle é aquele que você aquela pranchona que você vai... Sei, depois a gente colocou um motor de furadeira com a bateria. Comprei a hélice mesmo de barco, coloquei na furadeira e saí andando com o barco. Foi mó legal. Que doideira. E aí, cara, o último que a gente fez foi um que a gente pegou uma bicicleta, 4 canos de PVC daquele esgoto mais grande mesmo, fizemos uma balsona, botamos uma bicicleta em cima, na roda de trás a gente colocou um monte de pá. Na roda da frente a gente colocou uma madeira lá que servia de leme, né? E aí foi tipo uma barco-bicicleta, né? O pessoal, quem chamava de pedalinho, xingava. Que pedalinho, caramba, é muito mais legal que um pedalinho, uma bicicleta de verdade. Parece desenho de corrida que... corrida maluca né? total, cara. Mas aí eu pensei, tá na hora da gente dar um upgrade nesse barco aqui, né, cara? Tá muito simples esse barco. Vamos... Aí eu prometi, se o vídeo tiver 500 mil joinhas, eu faço submarino. Eu falei, Mas você falou isso sabendo que era possível? Tipo, um desafio meio... Não sei como eu vou fazer. Assim, não sei como eu vou fazer, mas acho que a gente dá conta algum dia. E aí a gente prometeu que se tivesse 500 mil joinhas, o vídeo do ano seguinte seria do submarino. Isso foi em 2018. E aí eu achei, cara, que esses 500 mil joinhas iam demorar, tipo, sei lá, um ano pra chegar. Porque 500 é meio milhão de gente, né, cara? Muita gente. Só que deu um mês, já deu o quê? Os caras queriam ver muito. Aí a gente começou a construir o submarino, mas aí demorou muito. Porque conforme a gente foi pesquisando, viu que não era simples, era complicado. Que não podia também... Porque tinha uns modelos de submarino meio mequetrefe. Você pode, por exemplo... colocar um cano pra fora pra respirar. Aí não mas aí ele não é submarino. Ele não é fake, é um semi-submersível. Por exemplo, é um snorkel gigante. Tem outro modelo que chama sino de mergulho, né? Se você catar um copo e virar de ponta cabeça na água, o ar fica lá dentro. Isso se usava antigamente, que chama sino de mergulho. Os mergulhadores entram lá, respiram e tal. Tem até aquele filme lá, né? Que o cara... Piratas do Caribe. Não, que Piratas do Caribe? Mas tem a cena do Piratas do Caribe que o Jack Sparrow, ele entra, ele e o Orlando Bloom lá, eles entram com um barco, uma canoa, assim, na cabeça, e eles entram lá de baixo, assim, pra ir andando por baixo. O Piratas do Caribe, os caras estão num redemoinho gigante lutando com o barco rodando. Você vai trazer aqui esse filme? Mas esse é o momento que eles aplicam Eu tava falando de um filme baseado numa história real. Mas eles aplicam a lógica é essa, né? A lógica é essa. Acho que é do Gold Jr. lá, Cuba Gooding Jr.? Que ele é um dos primeiros mergulhadores negros e ele vai num tipo de sino. Mas aí também já não é um submarino, concorda? Não é um submarino. Então a gente teve que se organizou pra fazer um submarino que se encaixe em todos os quesitos de submarino. Tem que ter propulsão própria, senão ele é só um submersível. Ele é um batiscafo, não é um submarino. Então o nosso submarino por isso que se encaixa em todas as regras submarinas. Aí é um submarino de verdade. E depois disso, vai pra onde, cara? Depois a gente faz um encontro do Manual do Mundo. Não, aí eu já tô decidindo o que a gente vai fazer.